chegando ao fim, mas com a nossa cerejinha, né? Porque aqui funciona assim. Na 5ª temporada do Luxuosamente, eu encerro com alguém que trouxe história para dentro do nosso escritório. Eu acho que eu posso deixar assim, trazer história. A Giovana da Organi está aqui comigo hoje, ela que atua há mais de 20 anos no mercado de luxo, para contar pra gente o que são esses nossos vasos que estão brilhando e encantando o nosso escritório. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, Manu. É um prazer estar aqui participando com você. Ai, o prazer. Eu já sigo você nas redes sociais. Ai, obrigada. E para nós é uma honra colocar os nossos vasos aqui. Obrigada, obrigada. A gente estava conversando nos bastidores e ela estava me contando as histórias e eu tô assim simplesmente fascinada porque eu estava contando, né? Ai, para mim a Organi era uma coisa. Agora ela me contou outra coisa, então eu já tô com outra percepção da marca. Eu sempre fui apaixonada pela marca, super encantada, mas agora acho que eu tô enlouquecida. Acho que é essa a palavra, eu tô enlouquecida. Porque ela me trouxe cada história e ela vai compartilhar aqui. Vai, né, Gi? Vou contar algumas coisinhas. Opa, olha, tananana, segredos. Começa contando o que é a Organi. A Organi é uma marca, é uma grife de luxo, voltada para os vasos vietnamitas. O CEO da marca vai até o Vietnã, escolhe os vasos lá. Nós temos um depósito em São Paulo, em Maringá. Nós temos um depósito no Vietnã, nós temos 5 lojas espalhadas pelo Brasil, nós temos uma flagship em Miami também, e nós temos em Maringá, o nosso depósito, 8.000 vasos. 8.000 vasos para pronta entrega. Nós trazemos containers, 30 containers por ano em média, para suprir o mercado, a demanda do mercado. Então a gente se consolidou como uma marca de luxo, realmente, trazendo o que tem de diferente, respeitando a ancestralidade. O Vietnã vive um momento de crescimento agora, né? Um país que está tendo investimentos, um país que está cuidando da sustentabilidade. Nós trazemos os artesãos para dentro da nossa marca, né? Então, as diferenças dos vasos, como eles são feitos, a queima, ele é moldado no fogo. É o respeito pela ancestralidade da cerâmica. E isso a Organi traz. E o incrível é que eu tô falando aqui, gente, eu tô olhando para ela e os meus vasos estão todos atrás dela, né? Então, eu tô super exibida, tô olhando. E o incrível, quando a gente fala do mercado de luxo, a gente fala da personalização. A gente fala do único, do exclusivo. E cada vaso, por mais que tenha os mesmos elementos, que seja feito do mesmo tamanho ou no mesmo molde, ele traz essa individualidade, porque ele é único. Exato, não tem como um sair igual ao outro. Não existe essa possibilidade. Não passa, é tudo manufatura, não passa nada por máquina. Então, e a argila e a cerâmica, existe uma coisa muito forte, porque na hora que eles estão fazendo, ela também tem vontade própria. Nem sempre é quem está moldando. Ele pode estar ali moldando, mas não virá exatamente a mesma coisa. Tanto que a cerâmica tem a sua própria vontade. Eu já ouvi isso e eu achei muito interessante. Porque é realmente. Então, ali é aquele trabalho de curadoria, é aquele trabalho que demora, é o tempo para fazer um vaso desse. Sem pressa, sem, sabe, não é indústria. A ideia não é essa. A ideia é você ter na sua casa algo que passe de geração a geração. É uma coisa que está destinada realmente a viver prolongadamente. Um vaso desse pode durar de 80 a 100 anos. Facilmente, entendeu? Então, seus filhos, seus netos vão ter uma peça Organi em casa. Então, esse é o grande valor. Não é uma peça decorativa somente sem história. Não, ela tem a sua história, ela tem o seu valor. Não é só para uma decoração, é para ir além da decoração. Muito além. E hoje, como a gente vive querendo trazer a natureza para dentro de casa, ela não pode vir de qualquer jeito. Então tem que ter um cuidado com o tamanho do vaso, a escolha de acordo com a sua decoração, trazer uma coisa moderna, descolada, uma coisa com raízes fortes, com ancestralidade, com toda essa história que carrega um vaso Organi. Não, e é muito interessante porque quando a gente pensa num contexto de um projeto, né? A gente está falando aqui do meu escritório. Tudo a gente pensou no porquê, quais eram as marcas que a gente ia se conectar, quem que ia estar aqui dentro, quais são as histórias que nós vamos contar. E é isso, hoje, né, a Organi faz parte da minha história.
Isso é muito legal, porque eu posso dizer, olha, esse vaso é único, esse vaso, né, é atemporal, esse vaso é durável, porque ele simplesmente vai passar de gerações em gerações. Então, isso é o verdadeiro luxo, né? A gente ter esse envolvimento. E quando a gente fala da argila, que a argila tem vontade própria, que o artesão tá ali, é uma energia, porque imagina, é a energia daquele artesão que agora tá aqui dentro do meu escritório, né? Exatamente isso, que atravessou um oceano inteiro para chegar até aqui. Né? E isso é muito importante. E é a coisa de realmente trazer a natureza para dentro de casa. Como a gente quer ter e valorizar isso. Porque de repente você compra um vaso, eu vou comprar um vaso um pouco com valor agregado menor, mas isso pode te trazer lá na frente alguns poréns. Né? Então, de repente, você pegar um mais robusto, mais bacana, com um valor agregado um pouco maior e ter uma grife dentro da sua casa. E é uma grife única. A Organi não tem. Nós, no momento, somos assim a marca realmente referência de vasos vietnamita no Brasil e, quem sabe, no mundo. Olha, né? Se depender de mim para ficar falando da Organi, porque eu tô apaixonada, né? Meu Deus, E um dos nossos vasos fica bem na porta de entrada e tem um vidro. Eu tô falando e tô olhando, né? Não vai nem aparecer em nenhuma câmera. Vai ter que me acompanhar nas redes sociais para ver. E ele fica bem na entrada. Gente, o pessoal para aqui, ó, no vidro e fica olhando assim, ó, fica olhando o vaso. Meu Deus, o vaso, meu Deus. Eu disse, é vitrine, né? Olha aí, ó, tá na vitrine. O que é bonito tem que se mostrar, né? E tem que contar a história. Então, hoje ele faz parte da nossa história e isso é muito legal. E essa linha que você escolheu é maravilhosa, é a linha Atlantis. Cada linha tem um nome. A gente tem a linha Pandora, Atlantis, a gente tem a linha Home. Então, tem todo um cuidado, a Organi tem todo um cuidado. Tem um vaso na loja que chama Poseidon. Eu achei muito interessante isso. Então, existe uma história por trás de tudo isso que a gente traz. Não é simplesmente uma decoração. É uma decoração para na hora que você senta com alguém na sua casa, a pessoa perguntar, você ter o que dizer, você ter o que falar sobre ele, né? Contar uma história. Olha que bacana, vem do Vietnã, um país que passou por tanta dificuldade, guerra, e foi resiliente, assim como a cerâmica é resiliente. Né? Então, a gente contar essa trajetória, essa é a narrativa, na verdade, é o manifesto da Organi. É trazer a ancestralidade, o respeito pelo Vietnã, né, pela história do Vietnã, e só enaltecer o trabalho dos vietnamitas. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E agora com essa loja nova que a gente está, que é um templo da argila. Eu sou obrigada a ir lá. Você é nossa convidada de honra. Você Nossa, tem muito eu vou que lá, ir. é um problema. Eu já tô com 4 vasos aqui. Se eu aparecer lá... Você vai se apaixonar pela linha Home, pra gente decorar, colocar muita coisa aqui. Aí, ó. Você vai se apaixonar, a loja é belíssima. É uma ode mesmo, assim, ao Vietnã e à cerâmica. É um passeio por dentro da loja. Tem 2 oliveiras gigantes dentro da loja, que a gente trouxe de Maringá para cá. Não, a loja está belíssima. A loja é um projeto encantador, na Francisco Leitão, em Pinheiros, naquela efervescência de Pinheiros. A gente vai deixar o endereço. Todo mundo vai lá visitar. Eu quero todo mundo lá. Eu tô sendo boazinha, já que ninguém tá vendo o vaso. Agora vai lá na loja. Ai, mas Gi, muito legal mesmo. Mas me conta como é que é esse relacionamento com o cliente. Hoje, quem são os clientes de vocês? O nosso cliente é o cliente que tem bom gosto, é o cliente que gosta de ter uma coisa exclusiva dentro de casa, que está disposto realmente, que entende o que significa o valor agregado desse produto. Nós temos feito um trabalho muito forte com os arquitetos, com os especificadores, porque são eles que representam realmente a marca para nós, né? Eles que nos trazem os clientes, eles são nossos... eles que propagam, que explica, para o cliente poder entender por que ele está pagando esse valor por esse vaso, mas por quê, entendeu? Entender que é uma joia dentro da sua decoração, entender que isso vai passar para os seus filhos, vai ser um produto na sua casa. A pessoa pode dizer, mas aí eu vou querer trocar. Não, você pode trocar um sofá, pode trocar um tapete, mas um vaso, né? Você não troca a joia. Você não fica trocando de joia, você retém a sua joia, o seu relógio, e aí você vai comprando mais. Então, o arquiteto é esse que leva essa narrativa e esse manifesto da empresa para os clientes. Então, hoje a gente tem clubes de pontuação, a gente está levando um arquiteto que mais pontuou para o Nanai. Ai, delícia! Para passar um final de semana em Nanai e em Pernambuco. Então, assim, a gente tem essa parceria com várias empresas para gratificar o arquiteto.
Então a gente leva para jantar, no É um roar, no balé. relacionamento, É né? um relacionamento. É um É relacionamento. tratá-los bem, é entender a necessidade do arquiteto. Então, o profissional, às vezes, ele leva o projeto e deixa conosco. E as consultoras, junto comigo, eu vou nos escritórios, eu ajudo, estou junto. Então, é importante a gente ter esse relacionamento com o profissional. Então, quando você me pergunta quem é o nosso cliente é o nosso arquiteto, é o especificador. Nós estamos em 20 ambientes na Casa Cor, São Paulo. Nós estamos no Espaço Deca, em Salvador também, a gente está com uma flagship em Salvador. Então, a gente está na Casa Cor Bahia, na Casa Cor Paraná. Nós estamos com os ambientes aqui em São Paulo, com os grandes nomes da arquitetura. Então, e a gente está muito feliz porque realmente está reverberando o trabalho, né? As pessoas começam a compreender, entender. É um trabalho de formiguinha, mas os arquitetos já compraram a ideia e isso é muito importante. E eles entendem, né? Porque quando esse consumidor, esse cliente final, vai comprar um vaso, ele vai trazer a natureza para o interior da casa dele, ele não está pensando em preço. Ele quer o valor. Então, o explicar o porquê, como esse vaso chegou até aqui, é transmitir esse valor do que é o produto. Transmitir a essência do produto, transmitir o cuidado com a ancestralidade, o respeito com o Vietnã, né? Então, eles entendem isso. Essa narrativa fica fácil quando a gente conversa com pessoas que compreendem que ter um vaso como esse é ter uma joia, né? Quando a gente vai comprar um bom perfume, uma boa joia, você não usa um perfume qualquer. Quando você vai escolher o tecido do seu sofá, é um tecido de alta performance, né? Um tapete que te traga uma louça, uma panela bacana. Então, geralmente você usa um Richard Nori, né, na sua mesa, quando você vai numa Tânia Bulhões, o cheiro. Então, isso, a gente está atrelado a isso. Então, fica fácil a narrativa ser aceita. É uma experiência. É uma experiência, exatamente. Eu acho que, sobretudo, contar uma história. Você está ali na sua sala de jantar, quando recebe seus convidados, ter uma história para contar não é simples, é como um quadro, é como uma obra de arte, não é um simples quadro, mesmo uma fotografia bem feita, mas aí você tem uma história para contar sobre o vaso, sobre a natureza dentro da sua casa. E que é uma obra de arte. Sim, não deixa de ser, não deixa de ser. E que gera realmente esse interesse. E é muito legal, porque aí traz mais ainda esse valor à tona para a gente conseguir complementar, para a gente conseguir contar, para a gente conseguir mostrar o nosso cuidado também. É um respeito com a natureza. Sim. Olha onde eu vou Sim, plantar, super, olha de que forma eu vou exato. trazer a natureza para o interior, né, do meu Exato. escritório. Exato, e a coisa de ser tudo muito natural, orgânico, é perfeito, é a junção perfeita. Bom, eu sou apaixonada, sou suspeita para dizer. Eu também, então tá difícil aqui, tá porque as duas... Porque eu já era muito apaixonada, fazer Casa Cor com aqueles grandes arquitetos e colocar os vasos belíssimos, foi assim, eu ficava lá até tarde, apaixonada, deixa eu ajudar, quero estar junto, quero participar. Mas sabe uma coisa interessante que eu acho da Organi é a curadoria. Eu acho que esse cuidado e esse olhar atento com a curadoria faz toda a diferença, toda a diferença. Porque vou trazer, né, revelações, mais revelações. Quando eles entregaram os vasos, os meninos deixaram os vasos e tudo bem, né? Só que a gente teria que colocar, depois a Renata veio e ajustou ali. Só que quando eles entregaram os vasos, eles entregaram e a gente olhou para os vasos. E agora? É isso? Meu Deus, esse negócio não vai dar certo. Aquele primeiro momento, né? E aí com a curadoria, com o olhar, peraí, ó, esse encaixa aqui, esse vai aqui, esse fica aqui, a gente mudou completamente. Você está vendo como o profissional e o especificador, o arquiteto paisagista é importante nesse momento? Muito importante. Por isso nós tratamos eles assim a pão de ló. É muito porque importante. É importantíssimo. É uma sequência, é uma cadeia de pessoas trabalhando para que funcione. Né? Quando você vai vender uma joia também, não é somente isso. É a menina que vai te atender, que vai te explicar, é o paisagista que vai colocar a planta certa dentro do vaso certo. Né? E a curadoria, a nossa curadoria começa lá no Vietnã. A gente tem uma pessoa em Singapura que na hora que o container está sendo montado, ele sai de Singapura, vai até o Vietnã, olha vaso por vaso antes deles entrarem nos engradados, nos passam todas as medidas, cores, para a gente já fazer as pré-venda aqui no Brasil. Existe todo esse cuidado por trás. Então, realmente, a Organi é uma empresa que está muito preocupada com o que o cliente vai receber.
é uma experiência, como você falou. E essa curadoria é muito importante, que é aquilo, né? Poxa, imagina se ele chegasse lá e dissesse, tá bom, são esses vasos e ok. Não, eu tenho que pensar o que vai encaixar com o quê, porque todos os meus vasos aqui são diferentes. Um é diferente do outro, e um é bem diferente do outro. Sim. Eu não tenho nem noção. Eu disse pra Renata, vamos lá, né? Vamos que vamos. Confio em Renata, Organi. O problema é de vocês é que resolvam. E através desse olhar é que aí sim existe uma construção de um sonho. Sim. Porque no final o que vocês entregam são sonhos, né? Realizados. Eles são natureza, são respiros. Eu falei no episódio da Renata, a gente estava falando, né? Que trazer esse verde para dentro do escritório é como se eu me sinto abraçada. O escritório estava todo pronto, estava tudo certo, mas a hora que chegou a planta, que chegou o verde, é como se, pronto, é aquele abraço. Agora a gente está confortável. Você já foi num ambiente que quando você entra, ele é lindo, mas parece que falta algo e você não sabe dizer o que é? É a natureza. É a natureza. O seu escritório é belíssimo, moderno. Nós trouxemos os vasos mais rústicos que tinham. Uhum. E ele encaixou perfeitamente. Ele trouxe o aconchego. Ele trouxe a beleza e perceba como dá para misturar um sofisticado com uma coisa um pouquinho mais rústica, fica perfeito. E esse é o grande barato da decoração, é saber mexer com esses elementos e não ser tudo tão certinho, né? E não é só um objeto, né? Não é só um objeto, a gente tem que deixar isso muito claro, não é só um objeto. Ter um vaso desse dentro de casa, poder falar sobre ele, e passar todo dia e olhar e falar, nossa, que lindo. Eu não me canso de ver. Nessa loja nova que a gente está montando, eu não me canso de olhar. Cada um mais lindo do que o outro, não tem nada, não tem um igual ao outro. Mesmo os vasos vitrificados, eles são diferentes por causa da queima feita em alta temperatura dentro de um forno. Então, quando eles jogam aquela cor em cima da cerâmica, já muda tudo. Então, às vezes o cliente fala, eu quero 3 iguais, então compra o preto. A gente vai te vender o preto. Porque o preto é garantia que vai ser preto. Mas a beleza está nas diferenças. Né? E aí a gente, com jeito, consegue explicar, e aí as pessoas geralmente entendem, e aí... E é essa personalização, né? Que o mercado de luxo tanto preza, tanto valoriza, tanto se preocupa. Exato, é a exclusividade, é você ter na sua casa o que ninguém tem. É você contar a sua própria história. Tudo que tem na sua casa é sobre você, são suas escolhas, né? Então tem que ser únicas e exclusivas. Gi, eu soube de um evento que vocês fizeram que foi o maior sucesso, que foi muito luxo. Me conta um pouco como foi a idealização desse evento, qual foi o objetivo, o que vocês criaram de experiência? Nós fomos para o Catarina Aviation, né, que é um evento que já acontece há 3 anos no Catarina, no aeroporto Catarina. Foi muito interessante porque é o nosso público que está ali. É o público AAA. A gente decorou alguns espaços no Catarina com os vasos, fizemos ativações com várias marcas. A gente tinha lá Jo Malone, La Mer. Isso falando, sem falar dos jatos, né? O Bombardier, Gulfstream, o Falcon. Então a gente estava inserida participando com aquele pessoal. Foram brindes, o lencinho que eu te dei, eu trouxe um presente para você. Opa! Eu quero que você veja o presente. Então, a gente fez uma ativação de marca. A Organi se preocupa muito com isso também. Então, tá junto com o nosso público. Então, participar do Catarina, mais uma vez, a gente vai participar do Boat Show também, né? Que são dos iates, dos barcos, mas esse do Catarina foi realmente muito bacana, porque houve uma interação entre a JHSF, que já é nosso parceiro também, então a gente estava ali no stand, todo mundo junto, e a gente ficou muito, muito feliz e surpresa, porque eles nos convidaram para decorar. Teve um evento da Louis Vuitton agora em Porto Feliz também, que nós fizemos, então é mais um parceiro, a Vuitton. Então, a marca Organi está ligada a essas marcas no mercado de luxo, que nada mais é do que o nosso público. Estar aonde o seu público está, né? Exato. É estar presente. Eu sempre falo para os clientes, né? Calma, vamos entender qual é o contexto. Porque eu quero estar ali, eu quero estar aqui, eu quero estar lá também. Mas aonde está o seu público? Você tem que estar aonde o seu público está. É entender qual prateleira você está. Exatamente. E não pulverizar demais. Se meu público está aqui, seria muito mais assertivo você ir até onde seu público está. O público da Vuitton, da Louis Vuitton, é o nosso público. Sim. O público do Catarina Aviation
também é o nosso público. Ai, cada jato tão lindo. Nossa. Cada coisa era uma loucura. A gente fez muitas fotos, muitas ativações lá, falamos com várias pessoas, foi muito interessante. Então a gente tem, os nossos vasos estão dentro do Shoppes Jardins também. A gente decorou o Baleia Rooftop também com os vasos. Então a gente está bem espalhado. A gente está com a Morena Leite também no Capim Santo, no Museu da Casa Brasileira. Nós fizemos uma ação com ela também dentro do Instituto Tomiotaki, que isso é interessante também. Então, a Organi é uma marca viva, ela é uma marca em movimento sempre. O CEO da marca, o Paulo Henrique, ele é assim, a cabeça dele está a milhão. Ele tem um podcast, inclusive. Eu acho que vai ser bem interessante vocês conversarem depois. Com certeza. Não, e assim, né? Além disso, tá com o Manu Berger no Infoluxo. Sim, super, Manu. Ele queria, assim, quando ele me falou que eu viria, eu fiquei muito feliz, porque eu já sigo você nas redes, acompanho. Uma pessoa do mercado como você é importante, é uma referência também, né? A gente fica informada. A gente fica informada com o que está acontecendo. Obrigada. Então, é mais uma conexão bacana que a gente está fazendo. Não, mas é muito legal quando a gente consegue se conectar com um propósito. Sim. Né? Com identificação, com história, que é o que o mercado de luxo pede. Exatamente. Né? Porque se você não tem uma narrativa, se você não tem um manifesto da sua marca, muito difícil você entrar nesse mercado. Não é simplesmente você ter a beleza e você não ter o que dizer sobre isso. Né? Não, hoje em dia não se sustenta mais, não justifica. Né? E sendo assim, a gente consegue fazer um trabalho bacana quando a gente tem história para contar. Bom, gente, acabou essa temporada. Gi, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Foi incrível. Tá incrível. Aqui, ó, eu olho para ela e o fundo tá maravilhoso, gente. E ela também, né? Mas que imagina. o fundo. Muito obrigada, você Sou suspeita, né? Mas eu tenho certeza que você já cruzou com algum vaso da Organi e que agora vai começar a prestar bastante atenção para olhar aquela plaquinha que tá ali identificando e vai dizer, Manu, eu vi, eu sei, e vai vir aqui no escritório me visitar e ver também, hein? Mas, Gi, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Gente, beijo, até a próxima. Sigam, curtem, compartilhem, deixem comentários, tudo. E até a próxima temporada. Beijo!